Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar e permitir que a nossa tarde ela seja a melhor possível. Que a espiritualidade superior possa também estar presente, colaborando com o nosso reequilíbrio, tanto físico quanto espiritual, né? E que aquilo que a gente vai tratar na palestra possa ser também um motivador de transformação das nossas ideias, aquele motivador de reorganizar os nossos conceitos sobre determinados assuntos, principalmente esse. Eu estava tentando lembrar aqui, porque já tem mais de 20 anos que eu faço essa palestra. E eu lembro até hoje o que me motivou a fazê-la. Foram 2 casos que foram noticiados, assim, intervalo de tempo até relativamente próximos um do outro. O primeiro caso foi aqui em Santana mesmo, no shopping. Um jovem de 22 anos de idade entrou numa loja dessas famosas, procurou a caixa, deu um tiro nela e se matou na loja. Diz que foi por amor. Um amor não correspondido. Bom, até aí, um jovem, 22 anos, né, não tem tanta experiência assim, né? Se deixou levar pelo rompante, pela paixão mal conduzida, talvez. Mas o outro caso aconteceu em Alphaville. E aí já era um empresário, com 3 filhos, a esposa. Ele foi à falência. E aí, olha o que ele fez. Ele matou os 3 filhos e a esposa. Também se matou e deixou uma carta. E na carta ele dizia que ele amava demais a família para deixá-los passar necessidade, para vê-los sofrer. Então aí eu fiz uma reflexão, falei, peraí, um jovem ainda vai lá, mas um empresário, né, família, isso é amor? Esse conceito de amor completamente deteriorado, completamente equivocado, o entendimento que nós podemos ter do amor. Daí a razão dessa palestra, Amar Sem Sofrer. A gente vai tentar entender o que é o amor, decifrar o que é o amor. Para não ficar restrito à paixão apenas, mas a algo que transcende, né, a nossa realidade. Tá bom? É isso que a gente vai tentar ver aqui na palestra. Espero que a gente consiga entender o que é, porque eu ainda também estou tentando entender, né? Apesar de que eu acho que o que a gente faz aqui é um ato de amor, né? Se a gente for trazer para o nosso dia a dia, certo? Porque é um ato em que a gente se predispõe a fazer sem grandes esperanças, assim, pecuniárias. É uma dedicação amorosa, que eu chamo. Por isso que lá na frente vocês veem lá, né? Grupo Espírita do Manuel Bento, Amor em Ação. Essa é a ideia. Né? Mas vamos lá, então. Bom, eu vou trazer aqui algumas frases ditas sobre o amor. Não necessariamente essas frases vão definir o que é, tá? Depois a gente vai explorar um pouco mais. É apenas para dar um introito aí do entendimento que algumas pessoas têm sobre o tema, tá? O amor é um sentimento nobre e inexplicável. Realmente o é. O amor está em toda parte. O amor com amor se paga. O amor é Deus, logo, Deus é amor. O amor não visa os próprios interesses. Aqui já começa a expandir um pouco, né? O amor não se cansa. Ou seja, quem ama de fato, né,
não cansa de amar. O amor é a expressão máxima de carinho e cuidado. O amor verdadeiro é expresso pela afinidade espiritual entre os seres. Olha, então está deixando o lado físico, né? Para a afinidade espiritual entre os seres. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso está lá no Evangelho, né? De João. Eu acho interessantíssimo que o amor cobre a multidão de pecados. O exemplo real, né, de amor real é aquele entre pais e filhos e vice-versa. Interessante pensar sobre isso. Porque, teoricamente, é um amor que ele não está interligado com paixão, né? E, por fim, na realidade, estamos aprendendo a amar através das várias reencarnações. Então, ao reencarnar várias vezes, a gente está aprendendo a, de fato, amar nesse âmbito que a gente viu lá atrás, que é a afinidade espiritual entre os seres. Mas vamos explorar um pouco mais, porque agora a gente vai buscar aqui informações do amor para Sócrates. O que é que o Sócrates falava sobre o amor? Chamo o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. Aqui a gente já começa a ter uma ideia interessante, né? O homem vulgar é aquele que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. Então, aqui ele já está expandindo o amor para uma questão universal, né? O amor é o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Chega a ser bem poético, né? Essa ideia de amor de Sócrates. Mas vamos ver mais. O amor para Paulo de Tarso. Isso aqui é famosa, tá? Ela é muito usada, inclusive, em casamentos. Né? Vamos lá. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, eu nada sou. E quando eu houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, tudo isso de nada me serviria. O amor é paciente, é brando e benfazejo. O amor não é invejoso, não é temerário, não é precipitado, não se enche de orgulho, não é desdenhoso, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. O amor não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Aqui não é o sofrer no aspecto de sofrimento, tá? É de tudo aceita. A gente precisa entender isso, senão vai falar que o Paulo estava falando que quem ama sofre, e não é isso. Tá bom? A gente tem que saber interpretar, né? O texto. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança, o amor, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente
é o amor. Esse trecho vocês encontram lá em Paulo 1 Coríntios, né? No capítulo 13, versículo 1 a 13. Agora vamos ver o amor para Jesus. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Olha como está, a gente já começa a extrapolar a ideia do que é amor. Porque a gente restringe a ideia do amor aos nossos, aqueles que são os nossos afetos. Jesus está propondo o amor aqui que transcende até os inimigos. Então ele não é um amor restrito às questões físicas, né? Às paixões. É essa questão que eu falei da espiritualidade em nós. Na percepção de que estamos aqui, fisicamente falando, mas somos espíritos eternos. E o inimigo de hoje pode ser o amigo de amanhã. Tem mais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então agora aqui Jesus já extrapola também, fazendo menção de que nós devemos amar o próximo, não necessariamente os mais próximos, mas todos os próximos, como a nós mesmos. Então eu pergunto para vocês, aquele jovem se amava? Que fez aquela besteira? Se ele se amasse, não faria o que fez, né? No caso do empresário, eu acho que ele se amava ao extremo, o orgulho extremo. Ali já era um amor por si deteriorado. Agora vamos ver o amor para os espíritos. O que é que eles falam? Isso retirado aqui do Evangelho, tá? Olha, a lei do amor está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus, considerando que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são a elevação dos instintos para a altura do progresso feito. Então ele está dizendo que o amor é o sentimento, né, o maior sentimento de excelência, e o sentimento, ele está atrelado ao instinto através do progresso feito. Então, quando você raciocina sobre isso, você vai pensar o seguinte: quanto mais primitivo eu for, mais instintivo eu sou. Então, mais aguerrido, mais fechado nas paixões eu sou, sem o uso da consciência, da razão. Quanto mais progredir em termos de consciência, o meu amor vai se expandir. Ele deixa de ser algo restritivo e instintivo, ele passa a ser algo raciocinado, algo pensado, algo estudado, talvez, e entendido de forma adequada. Porque é o sentimento na sua excelência. Em sua origem, uma pessoa só tem instintos. Quando mais avançada e corrompida soma as sensações. Quando instruída e depurada, adquire os sentimentos. Interessante, né? O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações divinas.
Então, eu estou dizendo que não é o sentimento vulgar, é algo que é um sol, né? É algo que abrasa, é algo que transcende. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. De todos aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com um amplo amor os seus irmãos em sofrimento. De todos aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e do corpo. Aqui a gente tem que fazer uma interpretação desse amor que transcende de fato. Né? Porque quando ele fala aqui que não reconhece a miséria da alma nem do corpo, quando uma pessoa de fato ama indistintamente, como aquela que propôs Jesus, né, amar até o inimigo, ela se coloca de tal forma que de fato o seu sofrimento não vai importar, e ela não vai sofrer com amor, pelo contrário, que ela vai entender acima de tudo. Daí a razão deles terem dito que o sentimento, né, é elevado ao progresso feito. Menos instintivo você é a partir daí. E aí o teu amor, então, se expande. Ele não é egoístico, né? Ele não é pensado só nos seus interesses, como fala o Paulo. Então vamos, a partir dessas ideias, entender o amor e aprender a amar. Ou pelo menos tentar. Sócrates disse que o amor está na natureza. Paulo disse que o amor é o sentimento por excelência. Segundo Jesus, o amor encerra todas as leis e para amar o próximo é preciso amar a si mesmo. Então, só podemos doar aquilo que possuímos. Se eu não tenho amor por mim, eu não consigo, né, expandir esse amor. Assim, é impossível exigir amor de alguém que ainda não sabe amar nem a si mesmo. Não dá para esperar respeito e consideração de criaturas que ainda não compreendem a excelência do sentimento do amor. Segundo os espíritos, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, e o amor é o mais sublime dos sentimentos. Porém, há diversidades de evolução no planeta. Vocês acham que aqui na nossa convivência todos nós estamos equalizados em termos de compreensão dos sentimentos, dos valores, da moral e por aí afora? Então, quando a gente vê atitudes grosseiras, são pessoas que ainda estão estagiando em níveis básicos de primitivismo até de alguns sentimentos, né? E quanto mais a gente vai se elevando na questão dos sentimentos, dos nossos entendimentos, da nossa espiritualidade, mais a gente vai aprendendo a amar de forma indistinta. Ali, no início, é um amor egoístico, depois você aprende o amor que liberta. E não prende. E não mata. Assim, há pessoas que mal saíram do primitivismo e ainda ensaiam os primeiros passos do instinto de preservação para a sensibilidade amorosa. Então, na atualidade, o verdadeiro amor é confundido com sentimentos menos nobres, tais como desejo sexual, atração egoísta, desrespeito, sentimento de posse, submissão, carência afetiva e desamor. Quando a gente coloca aqui a submissão, pessoas acham que, por serem submissas, estão amando, ou estão sendo amadas. Na verdade, é algo ao contrário. O que submete ama mais a si mesmo, é a coisa egoísta, e o submisso não se ama. É para refletir, certo? Agora vamos começar a tentar entender o amor, porque eu coloco aqui que o amor é uma decisão que leva ao sentimento, tá?
Amar é dedicação e entrega. Amar é um verbo e o fruto da ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem. É um exercício de você ir lá plantar, colher e por aí afora, tá? Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue e cuide. Nossa, mas a pessoa é tão difícil, tá tão difícil esse jardim, nasce erva daninha toda hora. Paciência. E esteja preparado porque haverá pragas, secas ou excessos de chuvas. Mas nunca abandone o seu jardim. Ame, aceite, valorize, dê afeto, ternura, respeite, admire e compreenda. Simplesmente ame. Por quê? Aí agora a gente vai ver por quê. A inteligência sem amor te faz perverso. Pessoas muito inteligentes que não amam fazem atrocidades. Né? Construção de bombas, guerras. Nossa. A justiça sem amor te faz implacável. Para refletir, né? A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz avarento. Já tinham pensado nisso? A docilidade sem amor te faz servil. Olha que interessante. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. Como assim? Alguém aqui já teve a oportunidade de trabalhar com pessoas carentes? Pessoas que estão, de fato, passando por dificuldades? Olha, eu já fiz isso muitos anos na minha vida, né? E a gente encontra, infelizmente, pessoas que estão... mas que são mais orgulhosas do que qualquer outra coisa. Por incrível que pareça, essa frase aqui faz sentido. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. Isso eu vi na prática, né? A beleza sem amor te faz ridículo. Bom, aí é para pensar. Ainda mais no mundo em que a beleza se tornou plástica, né? Se tornou um objeto de desejo. Não é para pensar. A autoridade sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te faz escravo. Ah, aqui é tema, inclusive, de outra palestra, né? Pessoas que não gostam do que fazem, não amam o que fazem, se escravizam. Estão trocando uma atividade por dinheiro, sofrem, amar sem sofrer, lembra? Sofrem em função do que fazem e não percebem que estão se deteriorando. Mas aí a gente vai tratar disso em outra palestra. A política sem amor te deixa egoísta. Haja vista aqui no nosso país. A simplicidade sem amor te deprecia. A religião sem amor te escraviza. Aqui também é para pensar. Quando você troca a religião por algo que você acredita que vai receber depois, sem a devida compreensão, sem a devida ação no amor, de fato você também se escraviza. Tá? Por fim, ó, a vida sem amor não tem sentido.
A gente viver sem amor não faz sentido nenhum. Tá? Então agora vamos entender o amar sem sofrer. O amor não é o sexo, e o sexo é apenas complemento do amor. Quando você inverte essa ideia, não dura a relação. Tá? Porque a relação ela não pode ser construída com base na paixão, ela tem que ser construída em algo muito mais duradouro. Tá certo? Que isso? É lá fora? Ai, que susto. Achei que era um... Bom. O amor liberta e não se prende ao egoísmo que mata por ciúmes. Caso do rapaz, caso do empresário, liberta e não mata por ciúmes, né? Ou por outro egoísmo qualquer. O amor não é comprado, encomendado ou amarrado, mas é conquista interior. Então não deem atenção a essas plaquinhas que estão nos postes por aí, tá? Traga o teu amor amarrado. Tem uns que traz arrastado. Sabiam? Você quer ver a pessoa arrastada. E não cobram nada. Olha que legal. Vocês já imaginaram uma situação dessa em que você... Eu estou falando isso aqui para vocês hoje, mas quando eu tinha meus 20 e poucos anos de idade, eu não pensava assim não, tá? Talvez eu desse atenção para as plaquinhas. Mas vocês já imaginaram uma situação dessa? Você trazer uma pessoa que não quer ficar com você, você obrigá-la a ficar com você, na base de negociar com espíritos inferiores? Vocês acham que mentores espirituais elevados vão trazer uma pessoa arrastada até você? Bom, o amor não se mantém através de mentiras e fantasias. Então é comum no início, né, das relações, você cria aquela figura, o príncipe encantado, aquela coisa toda. Aí depois começa a relação de fato, entendimento. Acabou a mentira, agora você vai se mostrar como você é de fato. Tá? E não dá para sustentar o amor na base da mentira. Porque nós estamos falando de energia, né? O amor resiste a mudanças físicas e ao envelhecimento do corpo. Aqui está o verdadeiro amor, principalmente de um casal, né? Quando o casal consegue se manter nesse mundo maluco que a gente vive, né? Se respeitando, sabe? Juntos, um cuidando do outro, pode envelhecer à vontade, não há problema nenhum. Por quê? Porque essa construção não se baseou nas paixões apenas, se baseou em algo a mais, né? Numa compreensão maior do que é o amor de fato. O amor não se destrói ou se esgota pelo preconceito. Eu já tive que conversar com pessoas que não aceitavam a situação dos filhos em relação à questão sexual, por exemplo. E aí a pergunta que eu fazia é: deixou de amar? O que é o amor? É satisfazer a sua vontade? A sua ideia do que você quer dos seus filhos? É um assunto delicado esse, mas a pergunta que eu fiz foi essa: você deixou de amar? Tudo aquilo que você vivenciou até aqui não valeu de nada? Porque não está atendendo aos seus anseios? Que você tem vergonha, talvez, da família, sei lá o que mais? Hã?
O amor verdadeiro resiste às doenças e dificuldades da vida. Olha que não é simples. Principalmente quando há um romantismo exacerbado, baseado em conceitos romantizados, quando vem a realidade de uma situação, são poucos os que, de fato, se sustentam. É aquela questão do amor de alma para alma, né? Da espiritualidade amorosa e não das questões físicas presentes na vida das pessoas. O amor não se acaba pela situação financeira difícil. Eu tenho visto muitos casos, tá? De que as pessoas se baseiam, a relação se baseia em determinadas situações, determinados valores, e quando você tem dificuldades, parece que o amor acaba. Não dá mais para assistir a Netflix, que não dá para pagar mensalidade, por exemplo. Era um amor fictício, né? Era um amor baseado em assistir séries. Estou fazendo uma brincadeira, vai. Mas tem que pensar nisso também. Olha essa aqui. O amor não se mantém como uma propriedade particular. Não sei se todos conhecem essa figura que aí está. É o dono da Playboy, né? Já não sei se ele já não morreu. Morreu, né? E essas 4 aí eram coelhinhas que juravam amar ele, tá? Assim como ele as amava. Eu não estou sendo preconceituoso, é só uma questão de realidade. Aqui é o amor sendo mantido como propriedade particular. Aqui está um exemplo do que não é de fato amor, né? O amor não requer submissão total, anulação de si mesmo, ou ainda dizer sim sempre. Quando há uma relação em que um é submisso demais ao outro, há um problema aí. De excesso de orgulho de um e de falta de amor próprio do outro. Cria-se um processo aí de dependência mútua, afetiva. Que, aliás, é tema de outra palestra também. O amor não é somente entre 2 pessoas, como pensam os românticos. Principalmente aqueles que casam, né, naquela fase maravilhosa do casamento, depois vem os filhos. E aí você percebe que seu amor, ele se expande. Né? E parece que quanto mais vem, mais esse amor vai se expandindo. Hoje em dia está difícil, mas eu sou de uma família de 12. E o amor ali imperava. Né? Aqui, inclusive, cabe um comentário, tá, extra. Tem pessoas que acreditam tanto nessa questão do amor só romantizado entre casais, que ao desencarnar, um fica esperando o outro, achando que vão se encontrar. E de repente não percebe que estão em estágios diferentes de evolução, e no plano espiritual o posicionamento dos espíritos é com base nos valores, na vibração de cada um. Talvez não se encontrem. E mais, pode ser que se encontrem. E aí você vai dar de cara com o seu amor e vai descobrir que já foi teu avô numa vida anterior. E aí? Não pode ser romantizado a coisa. Ela tem que ser pensada. Lembra que os espíritos falaram da questão dos sentimentos elevados ao progresso feito, de entendimento? O exemplo de amor verdadeiro é dos pais para com os filhos. Porque não há o interesse, né? Ou melhor, há a vontade de que os filhos, né, se perpetuem.
Que eles sejam cuidados, ou seja, aí é um amor verdadeiro. Não há paixão, né, envolvida. O verdadeiro amor é expresso pela afinidade espiritual entre os seres. A gente já falou um pouco sobre isso. Ele transcende a questão física. Ele tem a ver com afinidade espiritual. Então, às vezes, você tem muito mais afinidade espiritual com uma pessoa que não está nem convivendo com você no seu lar. Porque é afinidade espiritual. O amor dos filhos para com os pais é o efeito da reciprocidade amorosa. É o amor que eu recebi, é o amor que eu destino. Reciprocidade amorosa. Estando aprendendo a amar através das várias reencarnações, a gente já falou um pouco sobre isso. Para amar o outro é preciso aprender a amar-se e aceitar-se, segundo Jesus. Para aceitar-se verdadeiramente é preciso o auto-perdão. Aqui também é tema de outra palestra. Para que eu possa me aceitar do jeito que eu sou, com os meus erros, meus equívocos, eu tenho que aprender a me perdoar. E o começo para eu aprender a me perdoar é o quanto eu sabia das coisas que eu sei hoje, na época que eu cometi os meus equívocos. É o uso do raciocínio. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu faria as coisas que eu fiz no passado? Com certeza não. Mas naquela época eu não sabia. Então como é que eu posso ficar me condenando por algo que eu não sabia? E mais, Deus nos condena? Ou Ele nos dá a oportunidade? Ele acredita em nós. Porque o verdadeiro amor é o amor de Deus, certo? O auto-perdão requer o completo entendimento que Deus nos ama como somos. O auto-perdão requer o completo entendimento que Deus nos ama como somos. Tá bom? Eu vou encerrar agora, gente, concluindo aqui, com um texto de As Diferentes Faces do Amor, por Chico Xavier, tá? E aí a gente vai ter muitas reflexões quando sair daqui. Tá? Então vamos lá. Vida é o amor existencial. Então Deus, quando nos deu a vida, Ele nos deu o amor e Ele nos ama incondicionalmente. Razão é o amor que pondera. Interessante, né? Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Hoje a coisa tá que tá aí hoje, hein? Verdade é um amor que se eterniza. Talvez o pessoal na internet não está entendendo o que está acontecendo, mas tá. Gente, é o seguinte, pessoal da internet, está passando de vez em quando uns carros aí com som alto. Então vamos lá, verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Olha que interessante essa ideia, né? Quando você tem um ideal, é um amor sendo colocado na elevação do ser. Fé é o amor que se transcende. E quando você tem fé, transcende a qualquer coisa. Esperança é o amor que sonha. Olha que interessante, né?
Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Diferente da caridade, né? Fraternidade é um amor se expandindo. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Olha, quando você renuncia a algo em função do amor, está se depurando. Dificilmente uma pessoa renuncia, né? Muito difícil. Simpatia é o amor que sorri. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. E por fim, aqui ó, cortou um pouquinho, mas é finalmente o ódio que julga ser a antítese do amor não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Olha que interessante, a gente acha que o ódio é antítese, mas na verdade é o próprio amor que adoeceu gravemente. E aqui a gente encerra, tá bom? Agradeço a vocês com todo o meu amor.